Olá pessoal, bom dia, professor Marcelo aqui. Hoje na aula de lógica computacional vamos falar sobre argumentos na lógica computacional. Então tá, só lembrando da aula anterior pessoal, referente àquele trabalho que eu estava comentando com vocês, só 4 pessoas me entregou o trabalho, 4 pessoas. O que aconteceu que não conseguiram me entregar? Alguém pode me dizer se houve algum problema de comunicação? Nenhum de vocês tem acesso? Perfeito. Professor, então tá. Só lembrando os alunos, né, referente ao trabalho no Classroom, perdão, sobre a sequência, né, o passo a passo da lógica, né? Conforme nossa aula anterior, nós estávamos falando sobre a sequência para executar o caminho da escola, né, desde o acordar até a escola, tá? Esses seriam os passos, né, os primeiros passos. Seriam um algoritmo, tá, pessoal? Então tá. Agora, hoje nessa aula nós vamos falar sobre argumentos na lógica computacional, tá? Então tá, vamos compreender os conceitos do argumento, tá pessoal? Então ali, mais uma vez, a dica do Alura, quem não está conectado no Alura, quem puder fazer conexão, conectar no Alura, fazer um aprofundamento de estudo seria muito bom também. Então tá, e o que conhecemos na aula anterior, pessoal? Né? Lembramos sobre a essência da lógica computacional, então é a lógica desde o acordar. Então, o que é uma lógica? É uma sequência de passos, né? Então, tá. Conforme aqui, para pensarmos juntos, qual é a importância do raciocínio lógico? Quais são as principais áreas de aplicação da lógica? Né? Nossa, a lógica está em tudo. Pessoal, só um pouquinho, deixar um pouquinho de o chat. Só prestem atenção na aula, por gentileza. Então tá. Vamos falar sobre a lógica conforme Aristóteles, que né, nós estávamos conversando. Então tá. Na área de conhecimento que foca no estudo dos princípios e dos métodos da inferência. Ali eu coloquei ali para vocês ali o que é inferência. Muitos não sabem o que é inferência, mas o que é inferência? Inferências são processos lógicos, estatísticos ou computacionais utilizados para chegar a uma conclusão ou uma estimativa lógica, né? Com base em premissas, dados ou evidências. Então, o que é princípios de métodos de inferência? Essa parte aqui, são processos lógicos, estatísticos ou computacionais, beleza? Então tá. E qual é o objetivo principal do estudo dessa área? Então tá, ele consiste em determinar em que condições certas se seguem consequências ou não de outras, tá? Então tá, aqui está um argumento lógico, fazendo uma comparação. Eu esqueci da aula 3. Desculpa. Tanto belzinho aqui. Então tá, pessoal, voltando. Argumentos na lógica. Fazer uma comparação entre duas coisas e tirar uma conclusão. Isso é um argumento lógico, né? Exemplo. Se o remédio funcionou com um rato, irá funcionar com seres humanos, pois ambos são semelhantes em aspectos relevantes, tá? Esse é um argumento lógico, né? Se funciona com um, tem que funcionar com o outro, ambos são seres vivos, logicamente com dosagem diferente, tá? Falando lá em modo farmacêutico, vamos dizer assim. Então tá,
tirar a conclusão geral a partir de fatos particulares. Então, é o argumento indutivo, tá? É um exemplo de um argumento indutivo. Concluir que algo sempre vai dar certo depois de fazer várias vezes e perceber que deu certo. O argumento de autoridade. Criar um especialista ou uma intuição renomada para justificar uma opinião. Um exemplo de um argumento de autoridade é pesquisar filósofos, instituições de pesquisas e exemplos que podem ser cotidianos, tá? E argumento dedutivo, já está dizendo, né, que deduz, né? Tirar uma conclusão particular a partir de premissas gerais. A conclusão é necessariamente verdadeira se as premissas forem verdadeiras. Pessoal, eu estou entrando nessa parte aqui que logo nós vamos entrar na famosa tabela verdade, tá? Então tá. Argumentos. Pessoal, depois nós vamos colocar um videozinho só para ter gente falar um pouco sobre os argumentos, tá? Com base no vídeo que a gente vai passar, é possível responder como definir... Qual é a aula? Aula 3. Vídeo 1. Tá? Pessoal, a gente vai colocar um videozinho aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto. Legal, legal. Então tá, pessoal, para quem não entendeu sobre argumentos e premissas, eu vou inserir depois essa aula junto com esses vídeos para vocês reverem, tá? Então tá. Vamos continuar então aqui, pessoal. Com base no vídeo, então, né, é possível responder. Tá dando retorno. Então tá, pessoal. Com base no vídeo é possível responder como definimos um argumento dentro da lógica. Como se identifica a conclusão de uma questão lógica? Então, qual é a importância das premissas na definição de uma conclusão? Tá? Isso aqui é muito importante vocês entenderem, até porque nós vamos usar depois na tabela verdade. A tabela verdade depois nós vamos usar na programação o if, né? O and, or, enfim, na linguagem de programação. Então, o primeiro passo, vamos entender o argumento. O argumento, segundo aqui, né, é um conjunto de enunciados que estão relacionados um com outros. Argumento é um raciocínio lógico, portanto, é uma sequência de premissas que levam a uma conclusão. Tá? Tudo certo até aqui? Entenderam até o momento? Entenderam até aqui, pessoal? Então tá. Então, argumento é uma sequência de premissas, né, que levam a uma conclusão. Argumentos dentro da lógica. Olha só, sempre que chove, fico resfriado. Hoje choveu, logo ficarei resfriado, tá? Então esse aqui, só para lembrar vocês, depois na computação nós vamos usar o se então, tá? Se então, ficarei resfriado. Introdução a argumentos na lógica. Um argumento será válido somente se todas as premissas tiverem um valor lógico verdade, tá? O que deve ser aplicado também à conclusão. Dessa forma, pessoal,
afirmamos que argumento será válido se todas as premissas forem verdadeiras e então levarem também a uma conclusão verdadeira. Tá? Se houver um falso, introdução a argumentos na lógica. Mais um exemplo. Premissa 1. A região sul pertence ao território brasileiro. A região sul pertence ao território brasileiro. O estado do Paraná pertence à região sul. Premissa 3. A cidade de Curitiba está dentro do estado do Paraná. Logo, alguém consegue me entender? Me responder? Logo o quê? Logo Curitiba faz parte de que território? Qual seria a conclusão aqui dessa premissa? Território sul? Também. Mas olha o enunciado primeiro lá, a pergunta. A região sul pertence ao território brasileiro. O estado do Paraná pertence à região sul. A cidade de Curitiba está dentro do estado do Paraná. Logo o quê? Logo Curitiba pertence a que território? Brasileiro. Perfeito, Eduardo. Perfeito. Entenderam a premissa? Então tá, pessoal, aí mais um videozinho aqui, tá? O vídeo 2 de um argumento dedutivo. Temos aí, né, professor? Então, professora Landana, pode mandar eles para o intervalo e depois do intervalo a gente continua. E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui. Vai voltar aquele vídeo? Todos em sala de aula, né, professora? Todo mundo já lanchado, todos fizeram intervalo. Beleza. Então tá, professora, nós vamos colocar novamente o vídeo lá, porque ele saiu pela metade, né? Todos não conseguiram ver, até por causa do intervalo, o horário do intervalo. Então nós vamos repetir aquele vídeo, tá? Desde o começo? Desde o início, desde o princípio, tá? Então, pessoal, só durante o vídeo eu peço para vocês pouca interação aí no chat, né? Essas mensagenzinhas de joinha, etc. aí para baixo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na aula, tá? Então tá, pessoal, vou dar uma atividade para vocês aqui valendo ponto, já que todo mundo prestou atenção, né? Então tá, pessoal, atividade para fixação do conteúdo estudado. É uma questão lógica aqui. Em uma cidade do interior aconteceu um grave acidente, vamos colocar assim, tá? Sabe-se que o culpado está em um grupo de 5 suspeitos: André, Bernardo, Caio, Daniel e Edu. Diante do questionamento sobre quem seria o culpado, cada um deles afirmou. É uma sequência lógica aqui, pessoal. Interessante isso aqui, que cai até em concurso público, tá? André, o que André disse? André falou que sou inocente. Bernardo, que Bernardo disse? Que Caio é culpado. E o Caio, o que falou? Falou que Edu é o culpado. Daniel disse que
André disse a verdade. Então já duas afirmações para André ali. E o que o Edu disse? Disse que Bernardo mentiu. Sabendo que apenas um dos dois suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a verdade, pode-se concluir que o culpado é. Alguém pode me responder? Quem seria, no caso, o culpado e quem é o inocente aqui? Hein, pessoal? Tá, gostaria que vocês escrevessem aí quem é o inocente e quem é o culpado. Nessa premissa aqui, pessoal. Nessa questão lógica, aliás. O Edu é o culpado. E quem é o inocente? Então aqui entra o verdadeiro e o falso, né? O André é inocente. O André tá de boa. André tá de boa, então. Então tá, vamos para frente. Então lá na resposta da primeira opção, né? Então, André é verdade, ou a segunda opção, André é verdade, né? Tipo, verdade, verdade, então é verdade. Depois, Bernardo. Bernardo primeiro é verdadeiro e depois é falso. Então, ou é verdadeiro ou é falso, é falso. Verdadeiro, verdadeiro. Caio. Caio é falso e verdadeiro. Então é falso, né? Daniel, verdadeiro, verdadeiro. Então é verdadeiro. Edu, verdadeiro, verdadeiro. Então é verdadeiro. Então tá, analisando a opção André, sou inocente, é verdadeiro. Beleza? Pessoal, estamos logo caindo na tabela verdade. Muita gente vai, se não prestar atenção nessas primeiras aulas aí na tabela verdade, muita gente vai se ver em apuros. André, sou inocente, é verdade. Bernardo, Caio é culpado, verdade. Caio, o que o Caio disse, Edu é culpado, é falso. Daniel, André disse a verdade, é verdadeiro, então é. Edu, o que o Edu disse? Disse que Bernardo mentiu. Não é possível, pois concluímos que Bernardo falou a verdade. Beleza? Analisando a segunda opção ali dessa tabela aqui. André, sou inocente. Verdade. Bernardo disse que Caio é culpado. É falso. Caio disse, Edu é culpado. Verdade. Daniel disse, André disse a verdade. Verdade. Edu disse, Bernardo mentiu. Verdadeiro, tá? Como não houve nenhuma contradição, concluímos que Bernardo realmente mentiu. Então, Caio não é o culpado e Edu é o culpado. Entenderam, pessoal? Até aqui ou não? Entenderam? É mais ou menos como a linguagem de sinais, né? Mais com mais dá mais.
Entenderam? Beleza. Então, verdade com verdade é verdadeiro, né? Falso com verdade é falso. Beleza, então tá. Então, Edu é o culpado, né? E o André seria o inocente. E ele falou a verdade. Então tá, vamos praticar. Colocar em prática o entendimento lógico. O desafio é garantir que todas as contradições sejam implementadas corretamente no código a evitar falhas de segurança. Pessoal, essa prática aqui eu vou colocar para vocês no Class, aqui eu vou colocar para vocês no Class para vocês responderem, tá? Uma tabela verdade, porque se a gente se aprofundar aqui, a gente vai ficar muito tempo nessa aula. Então tá, e o que vimos na aula agora, até o momento? Definimos um argumento como sendo uma sequência de premissas que levam a uma conclusão. As premissas e a conclusão são identificadas como uma estrutura de argumento. Precisamos ter premissas para chegar numa conclusão. É como um jogo de detetive, né, pessoal? A gente vai juntando pistas para chegar numa conclusão. Então são as premissas, tá? Temos mais um vídeo dessa aula, professor? Então tá, pessoal, só vou colocar mais um vídeo para reforçar essa parte dos argumentos lógicos, tá? Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender mais sobre os métodos dedutivos. O método dedutivo é uma estrutura de pensamento lógico que tem como função testar a validade. Pessoal, só parei um pouquinho o vídeo aqui. Peço por gentileza, prestem atenção no vídeo, não compartilhem a tela, pessoal, que atrapalha quem quer prestar atenção. Ó, o Júlio César aí compartilhando a tela dele. Júlio, por favor, vamos prestar atenção, vamos ajudar o progresso da aula. Pessoal, vai continuar o vídeo, tá? Pessoal, vocês entenderam um pouco ali mais? Conseguiram entender um pouco melhor a parte da lógica? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, né? Legal. Então, vocês sabem me dizer o que é a lógica, então? O que são premissas? O que é algoritmo? Gabriel sabe me dizer? André? Mais ou menos? Alguém, se souber, coloque aí para mim, então escreva o que é. Isso mesmo. Então tá. Pessoal, esses vídeos, essa aula, eu vou colocar no Classroom para vocês, tá? Temos quantos minutos? Essa aula vai até às 11, é isso mesmo? Onze e 5. Então tá. Tá. 11 e 5, então. Perfeito. Pessoal, vou colocar mais um vídeo que aí já vai falar mais sobre a tabela verdade, tá? Porque não adianta eu entrar no conteúdo ainda e parar ele pela metade, que daí seria a aula 4.
Então nós vamos fixar bem esse conteúdo, tá? Tá. Vamos colocar então. Então, pessoal, o que vocês acharam? O Anthony ali tá falando que desenho anime nada a ver. Essa foi uma forma de comunicar com vocês, né? Sim, tem que ser, e a gente tem que usar as ferramentas possíveis a nosso favor. Se existe o carro, por que você vai andar a pé? Você não está proibido. Tá? Então tá. Pessoal, eu vou fazer aqui mais uma múltipla escolha aqui com vocês, um quiz, só para a gente definir e fixar o entendimento de vocês. Tá, vou fazer algumas perguntas aqui de múltipla escolha, vocês vão me dizer a opinião de vocês aqui. Tá? Consegue enxergar lá? Dá para ver, né? Então tá. A pergunta aqui, segundo Aristóteles, a lógica é a área do conhecimento que estuda princípios e métodos de inferência. Qual é o objetivo principal dessa área, pessoal? A opção A é criar algoritmos de computação rápida. A B, determinar em que condições certas coisas se seguem ou não de outras. A opção C, desenvolver linguagens de programação. A opção D, armazenar e processar informações em banco de dados. E aí, pessoal? O que vocês acham? O Shaolin diz que é determinar em condições certas que coisas se seguem ou não de outras. O Eduardo disse que é B. Pessoal, entenderam? Todo mundo está dizendo que é B? 5 das 11. Shaolin tá certo? Então tá. Aristóteles, como diz o Shaolin, é o sabido da sala? Então tá. Aristóteles definiu a lógica como a área do conhecimento cujo objetivo principal é determinar em que condições certas as coisas se seguem. São consequências ou não de outras, ou seja, ela estuda relações de inferência entre proposições, o que permite concluir algo a partir de informações dadas. Então tá, todo mundo vai pagar uma coxinha pro Shaolin, né? Ele acertou, né? Não, tá, vamos lá. Como podemos, a segunda questão, pessoal, como podemos definir corretamente um argumento dentro da lógica computacional? A opção A é uma afirmação isolada sem relação com outras sentenças. A opção B é um conjunto de várias variáveis declaradas em um programa. E a opção C é um conjunto enunciado relacionado entre si, formando uma sequência de premissas que levam à conclusão. E a opção D é uma função matemática que reforma verdadeira ou falsa. E aí, todo mundo vai com o sabidão? O Shaolin já tá... E aí, pessoal? Vamos lá, Shaolin. De verdade agora, sério.
O Shaolin falou que é C, é um conjunto enunciado relacionados entre si. O André também disse que é C, o Gabriel que é C. Vamos ver. Esse Shaolin. É isso aí, pessoal. É o profeta. O Shaolin virou o profeta da sala. Então tá. É uma explicação aqui, pessoal. Então tá. Um argumento é um raciocínio lógico composto de enunciados relacionados entre si, né? Sua estrutura é um conjunto de premissas, afirmação que sentenças ou raciocínios que condizem uma conclusão. Exemplo, todo ser humano é mortal. Sócrates é humano, logo Sócrates é mortal, né, pessoal? Lembra, né? Se está chovendo, molhou o chão, logo o chão está molhado, então choveu. Beleza? Shaolin é imortal. Shaolin é o profeta. Mais uma aqui, pessoal, para nós encerrar a aula. Qual é a condição necessária para que um argumento lógico seja considerado válido? O que vocês acham? A opção A, basta que a conclusão seja verdadeira independente das premissas? A opção B, todas as premissas devem ser falsas, levando a uma conclusão falsa? A opção C, pelo menos uma premissa deve ser verdadeira? Lembra lá, né, do sinalzinho? Mais com mais, lembra? Mais ou menos isso, verdadeiro com verdadeiro, né? Todas as premissas devem ser verdadeiras e as conclusões também devem ser verdadeiras. O profeta disse que é o quê? O profeta falou que é D? Esse profeta, hein? Profeta, me diga o número da Mega Sena, profeta. É isso aí, pessoal. A validação do argumento exige que todas as premissas sejam verdadeiras, né, pessoal? Lembra, né? Verdade com verdade, mais com mais dá mais, né? É o que a conclusão decorra logicamente delas, também sendo verdadeira. Se alguma premissa for falsa, o argumento se torna inválido, ok? Então tá, pessoal, semana que vem a gente continua, tá? Vamos encerrar a aula, tá? Valeu, obrigado, pessoal. Próxima semana vamos ver se conseguimos adiantar para nós ter mais conteúdo, tá? Aproveitar mais a aula.